pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre ética aristotélica e ética epicurista. Então vamos relembrar, vamos retomar filósofos e teorias importantes sobre a ética e a questão da felicidade. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje são retomar aspectos relevantes sobre a ética aristotélica e relembrar a teoria ética epicurista e o conceito de hedonismo, esse conceito tão fortemente ligado à felicidade e aos prazeres, tá? Entender os tipos de hedonismo é muito importante. Vamos começar com uma reflexão. O que significa ser feliz? Para você, de que forma podemos conquistar a felicidade? Isso é possível? Você aí se sente feliz? O que é uma pessoa plenamente feliz? Essa felicidade, ela é impossível ou ela pode ser alcançada? De que forma ela pode ser alcançada? Embora muitos saibam o que estão sentindo quando estão felizes, a verdadeira fonte da felicidade nem sempre é fácil de identificar. Para a ciência, por exemplo, é possível medir o nível de felicidade de uma pessoa considerando a combinação de satisfação com a vida e a frequência relativa de emoções positivas e negativas. No entanto, o tema segue em aberto. Essa ideia é uma ideia bastante abstrata, o que é a felicidade. Em filosofia, há um debate significativo sobre o que significa justamente ser feliz. E um dos filósofos que realiza esse debate é Aristóteles. Então, Aristóteles vai investigar justamente essa ideia da felicidade, a eudaimonia para os gregos, relacionando-a à questão dos valores, ao desenvolvimento, ao pensamento sobre a ética, as virtudes humanas. Aristóteles viveu entre 384 e 322 a.C. Ele nasceu em Estagira, uma cidade, estado grega, e por isso ele era um estrangeiro em Atenas. Ele estudou na academia de Platão, mas nunca foi muito bem aceito ali pelos demais discípulos de Platão, já que ele era o estagirita, era um estrangeiro, os estrangeiros não eram considerados cidadãos em Atenas, mas o Platão considerava Aristóteles o cérebro, a cabeça da sua academia. Então, era um dos discípulos de Platão que mais se destacaram. Era considerado o cérebro da academia platônica. Inspirou os peripatéticos. Os seguidores de Aristóteles eram chamados peripatéticos porque eles tinham o hábito de caminhar enquanto discutiam filosofia. Foi discípulo de Platão, fundamental para a compreensão da política, da ética, da lógica e da retórica. Então, foi um filósofo muito importante para diferentes áreas do conhecimento filosófico. Além disso, ele fundou o chamado Liceu, a sua própria escola, esse nome em referência ao deus grego Apolo Lício, deus da razão, deus da sabedoria, deus da luz e do conhecimento. Aristóteles tem uma teoria muito importante que é a teoria das quatro causas. Essa teoria é uma teoria que mostra a questão do conhecimento, a teoria do conhecimento de acordo da construção do conhecimento de acordo com Aristóteles. Nessa teoria, nós temos ali a substância, que é esse objeto, todas as coisas que nós percebemos no mundo são substâncias, e algumas causas que diferenciam essas substâncias, essas causas que caracterizam o que é essa substância. Por exemplo, para a substância ser humano, nós temos a causa material, aquilo de que a coisa é feita, então ser humano, de água, carbono, etc. A causa formal, aquilo que a coisa tende a ser, ou seja, a forma do ser humano, a imagem que vocês estão vendo ali ao lado. A causa eficiente, aquilo que impulsiona a criação da coisa, a natureza, como os seres humanos têm como causa eficiente, aquilo que forma o ser humano, que dá origem ao ser humano, é justamente a natureza, e a causa final, aquilo para o qual a coisa é feita. E por que essa teoria aí é importante
para a gente entender a ética aristotélica. Porque, de acordo com Aristóteles, a causa final do ser humano é justamente a felicidade. Então, todos nós queremos ser felizes. Essa é a finalidade das nossas vidas. Nós queremos atingir a felicidade, queremos atingir a eudaimonia, tá? Mas para atingir essa felicidade, há um caminho bastante difícil que nós precisamos percorrer. Então, há uma união entre a metafísica aristotélica e a ética aristotélica, certo? Vamos pensar em uma atividade sobre essa questão da felicidade como causa final dos seres humanos. Você concorda com Aristóteles de que a finalidade do ser humano é atingir a felicidade? Por quê? Justifique a sua resposta. Questão pessoal, quero que vocês desenvolvam aí um texto bem bacana, né? Treinem a escrita, pensem sobre essa questão da felicidade. Daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta. E aí, pessoal, conseguiram pensar? Então, vocês concordam com essa ideia de que a causa final dos seres humanos é, de fato, atingir a felicidade? De que forma que isso é possível, né? Vamos lá. Então, aqui temos uma sugestão de resposta. Claro, essa é uma questão pessoal, então cada um vai defender aí os seus próprios argumentos. Construam um texto bem bacana para fundamentar isso. Para se inspirar, que tal assistir um filme? Então, muitos filmes tratam aí da questão da busca da felicidade. Um deles é Hector e a Procura da Felicidade. Esse filme é um filme de 2014 que investiga
justamente a felicidade e a busca das pessoas por terem uma vida mais feliz. Nessa história, o psiquiatra Hector resolve viajar para descobrir o que as pessoas e ele mesmo compreendem como felicidade. Já deixo uma sugestão aí para vocês se inspirarem, né? Se você acha que não respondeu muito legal ali, assista o filme, se inspire, pense essa questão da felicidade e a importância da felicidade para a sua vida. Alguns elementos, então, da chamada ética aristotélica. A ética aristotélica é uma ética teleológica. Teleológica em que sentido? Telos, em grego, é justamente a finalidade. Então, a ética teleológica é aquela que pensa sobre a finalidade das condutas, das ações, da própria vida humana. No livro Ética Nicômaco, o Aristóteles vai propor, então, que há uma diferença entre o prazer e a felicidade. E muitas vezes nós confundimos esses dois conceitos. Acreditamos que ter prazer, né, satisfazer aos desejos do corpo, é ser plenamente feliz. E ele vai mostrar que não é bem por aí. Então, a felicidade é algo muito mais complexo do que simplesmente ter os nossos prazeres, os nossos desejos atendidos, certo? É um livro que eu deixo de indicação para vocês, Ética Nicômaco. A virtude, ela é importante dentro da ética aristotélica. O que é a virtude? A virtude nada mais é do que esse caminho para a construção da felicidade. É a permanente disposição de caráter para querer o bem, excelência do comportamento, da ação que se desempenha. O agir virtuoso, nesse sentido, pressupõe o hábito, é uma construção fundado no desejo e na capacidade de perseverar no bem. Então, a pessoa virtuosa, nesse sentido aqui proposto pelo Aristóteles, é essa pessoa que tem o hábito, ou seja, ela traz como exercício diário para a sua vida perseverar no bem. E quando ela faz isso, ela se aproxima da felicidade, da tão almejada felicidade. Para Aristóteles, a moderação, ou o que ele chama de justo meio ou mediania, é o caminho mais seguro para se alcançar a felicidade. Perseverar no bem é justamente seguir esse caminho do equilíbrio, da moderação, fugindo dos extremos. No controle racional sobre nosso agir, é necessário fugir dos excessos ou das carências do comportamento, ou seja, é necessário fugir dos vícios, tá? Para ter uma vida feliz, precisamos nos aproximar das virtudes e rejeitar os vícios. Como virtude, por exemplo, pensando aí a teoria da mediania de Aristóteles, nós temos a coragem. Se eu tenho um excesso de coragem, isso pode me levar à audácia, à temeridade. E se me falta coragem, aí eu sou covarde. Então, não é bom nem faltar e nem sobrar muito. O bom é aqui, o caminho da mediania, né? O meio termo, a justa medida, a moderação. Se eu sou muito generosa, por exemplo, eu posso desperdiçar, né? Sou aquela pessoa mão aberta, eu posso desperdiçar muitos dos meus recursos. E se eu sou tenho a mão fechada lá, eu sou avarenta, né? Então, a generosidade seria, nesse sentido, um caminho do meio, né? A mediania, o equilíbrio. Para a virtude da temperança, se eu tenho muita temperança, eu posso cometer voluptuosidades. O que é a temperança? A temperança nada mais é do que esse autocontrole. Se eu não tenho essa capacidade, eu sou uma pessoa voluptuosa. Se eu não tenho ela de jeito nenhum, se eu tenho muita, sou voluptuosa. Se eu não tenho nada, sou uma pessoa insensível, tá? E para a virtude da afabilidade, eu tenho a subserviência e a grosseria como excessos. Subserviência, se eu não sou nada afável, eu posso ser subserviente a uma outra pessoa. E se eu tenho excesso de afabilidade, isso pode me levar até, aliás, se eu tenho a deficiência da afabilidade, isso pode me levar até a grosseria. Então, vejam como a mediania, o caminho do equilíbrio, tá? O caminho do meio termo é o melhor caminho para se atingir a felicidade, porque é esse caminho que vai evitar
qualquer vício, seja por excesso, seja por deficiência. Beleza? Resumidamente, explique então o que é a teoria da mediania de Aristóteles. Falamos aí bastante dessa questão do equilíbrio, qual é a importância dessa teoria da mediania e agora eu quero que com as palavras de vocês descrevam o que representa, o que é a teoria da mediania de Aristóteles. Daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Essa teoria é bem importante dentro da ética aristotélica, por isso que eu quis trazer também como uma questão, tá? Tenho aqui uma sugestão de resposta, vejam se faz sentido aí para vocês, se tem a ver com o que vocês registraram no caderno. A teoria da mediania do filósofo grego Aristóteles tem relação com as ideias de moderação e equilíbrio. Aristóteles defende que, para atingir a felicidade, o melhor caminho é o caminho do meio, isto é, próximo das virtudes e longe dos vícios, seja por excesso ou por carência. Por exemplo, o excesso de generosidade leva ao desperdício, a carência leva à avareza. Então, o caminho mais seguro aí é o caminho do meio, é o caminho da moderação, o caminho da mediania, certo? Teoria fundamental aí dentro da ética aristotélica. E agora vamos conhecer, relembrar mais um filósofo aí que estudamos bastante, o Epicuro de Samos. Então falamos sobre o epicurismo, uma concepção aí de felicidade relacionada ao uso dos prazeres com moderação.
Então veja a ideia de moderação presente mais uma vez aqui, ó. Epicuro viveu entre 341 a.C. e 270 a.C., um período do helenismo, tá? Ele é considerado o profeta do prazer e o apóstolo da amizade. Sua escola, frequentada por amigos e seguidores, ficou conhecida como Jardim de Epicuro. Dedicou-se ao atomismo, buscando fundamentar a liberdade humana, e é um filósofo que tem o conceito de hedonismo muito presente aí nas suas teorias. Esse hedonismo como uma busca pelo prazer, mas não uma busca uma busca imoderada dos prazeres, uma busca do prazer a qualquer custo. O prazer aqui que Epicuro está se referindo é um prazer moderado, é um prazer necessário. E isso é uma forma de atingir, de conquistar a felicidade. O caminho mais simples para atingirmos o prazer é o afastamento da dor. Então, para Epicuro, isso é o que caracteriza o hedonismo epicurista, o caminho da fuga da dor é um caminho interessante para uma vida mais feliz. E nós fugimos da dor quando nós conseguimos usar a aponia e a ataraxia. Nada mais é do que um equilíbrio, tá? Diante dos problemas, uma sensação assim de quase um deboísmo, sabe? Você ficar de boa com relação aos problemas que acontecem no mundo, não se deixar abalar por essas questões, por esses problemas. O prazer do sábio, nesse sentido, está relacionado ao controle das paixões e ao domínio de si mesmo. Dominar a si mesmo é fundamental. Ter equilíbrio, ter temperança, ter autocontrole é fundamental para o desenvolvimento, para chegar a alcançar a felicidade. A felicidade, então, de acordo com Epicuro, pode sim ser alcançada. A felicidade é a falta de dor e de perturbação, ou seja, você ficar de boa aí com as coisas que acontecem no seu entorno, né? Ideias de adonia e ataraxia. Para atingir a felicidade, o próprio indivíduo se basta. Eu não preciso de mais nada, eu não devo temer nada, eu não devo temer os deuses, por exemplo, porque a minha vida, os meus prazeres, ter os meus prazeres atendidos, claro, com moderação, desde que isso não me coloque em risco, é fundamental para alcançar a felicidade. Isso ele escreve naquele livro ali, ó, Carta a Meneceu sobre a Felicidade. Um textinho, é uma carta, né, de Epicuro, de fácil leitura, sugiro que vocês procurem e conheçam. Divisão dos tipos de prazeres em Epicuro. Então, o Epicuro não tem um hedonismo simplista. Esse hedonismo, para o Epicuro, é um hedonismo mais rebuscado, mais complexo, mais elaborado. Ele divide diferentes tipos de prazeres, tá? Os prazeres naturais e necessários, esses sim precisam ser atendidos. Por exemplo, o prazer de você se alimentar quando você sente fome, de tomar água quando você sente sede. Existem também os prazeres naturais e não necessários. Por exemplo, comer muito, beber muito, cultivar amizades. São prazeres naturais, mas não são tão necessários assim. Eu preciso me alimentar, eu não preciso comer um banquete, né? Então, esses aí já devem ser vistos com bastante moderação, porque eles podem me conduzir a dores. E ele rejeita totalmente os prazeres não naturais e não necessários, como a fama, como as riquezas. Isso a gente não precisa para viver, tá? Então, ele fortalece essa ideia de que os prazeres não naturais e não necessários, eles precisam ser deixados de lado, porque isso pode me levar a dores e para ser feliz preciso fugir das situações de risco, das dores que podem acontecer na minha vida. Então, vamos ver aqui uma revisão sobre essa aula aí de ética aristotélica e epicurista. A ética aristotélica é uma ética teleológica, o que significa que é uma ética pautada na finalidade das nossas ações. Alcançar uma vida feliz é possível através da prática constante das virtudes, cujo caminho mais seguro é o caminho do meio, o caminho da mediania. Epicuro formulou um hedonismo mais complexo, do prazer com moderação. O filósofo rejeitava os prazeres desnecessários e destacava
destacava a importância dos prazeres necessários. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham lembrado aí muitas coisas com essa aula de ética. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!